Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Terapia Viva no Ar. Aqui, como vocês sabem, nós abordamos vários temas de um processo que o objetivo final vai ser o seu desenvolvimento humano, seu desenvolvimento pessoal, o encontrar da sua própria essência. Eu sou Andréia de Grazia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o perdão. O que é o perdão? Essa é uma pergunta que as pessoas geralmente se fazem e também respondem, e na maioria das vezes elas não têm assim exatamente noção do que seria esse perdão, de como é que ele tem que ser trabalhado, o que é que realmente ele consiste. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero aqui tentar explicar algumas diferenças sobre os tipos de perdão, né? O perdão consciente, o perdão inconsciente, porque, na minha opinião, ele é um dos processos mais importantes para que a gente consiga chegar na nossa realização, para que nós consigamos mesmo chegar até o patamar da felicidade, do nosso poder pessoal, da retomada do nosso poder pessoal. Sem o perdão, sem nós conseguirmos mesmo ter essa consciência do que nós temos que perdoar, nós não conseguimos avançar para um próximo nível. E também é um processo que pode ser dos mais dolorosos possíveis. A gente tem que mexer em muita coisa para trabalhar o perdão. E é nesse processo que muitas das pessoas acabam por desistir da viagem delas. Acaba por ser muito duro elas remexerem naquele passado, naquela ferida interior. Então, no meio disso, elas acabam por desistir. E eu queria relembrar sobre a importância dessa persistência, do insistir mesmo nesse perdão, não só para a pessoa que você vai perdoar, mas para você mesmo. É uma libertação muito grande. Eu nem consigo explicar aqui o tamanho do bem que você faz a você própria quando você consegue terminar esse processo do perdão. Esse ou esses, porque no meio dessa nossa caminhada, às vezes a gente vai descobrindo coisas que nós nem sequer temos ideia que está dentro de nós, que nos está a afetar. Então vamos lá, eu falei sobre dois tipos de perdão. O que acontece? Nós temos aquelas pessoas ou situações que nós temos que perdoar, que nós estamos conscientes do que é alguém que nos fez mal, que nós permitimos, né, que aquela pessoa nos fizesse mal. Então carregamos aqui todos aqueles sentimentos de raiva, de ódio, amargura, enfim. E temos o perdão sobre pessoas ou situações que nós nem sequer temos consciência de que elas existem. Ou seja, são aquelas situações que aconteceram quando nós éramos muito pequenos ou que nos machucaram mesmo muito quando nós já tínhamos uma consciência maior e que nós, para fugir dessa situação extremamente dolorosa, nós jogamos para trás das costas, como nós dizemos, e acabamos por deixar gravado no nosso inconsciente, naquela mente escura, aquela mente que não tem vida, que não tem força própria, que não tem lembranças. Ou seja, nós temos essa dor, nós passamos por essa situação e ela tá gravada, tá lá, tá escondida. Nós não lembramos. Só que essa dor também, ela reverbera de uma maneira muito negativa na nossa vida de hoje. Por mais que a gente ache que ela tá escondida, que ela tá guardada e olha, passou, se nós não trabalharmos, se nós não encararmos de frente, ela vai continuar reverberando nos dias atuais de forma com que nós não tenhamos prosperidade em várias áreas da nossa vida. Interessante isso, né? Aí vocês me perguntam, ai meu Deus, então como é que eu vou procurar, como é que eu vou achar isso? Sim, há métodos, há ferramentas que nós vamos buscar tudo o que nós temos guardados, que nos trazem dor
e problemas hoje em dia, e a única forma de nós tratarmos isso é através do perdão. Ou seja, é um processo, nós temos que ir, tentar descobrir de onde é que vem, o que é que nós temos, e depois aplicar ferramentas para trabalhar o perdão em cima dessa situação ou dessas pessoas. É aquilo que eu expliquei já num vídeo atrás sobre a cebola, né? Que nós vamos tirando as camadas dessa cebola e vamos trabalhando tudo que tem que ser trabalhado em nós. E o perdão vai aparecer aí no meio dessas camadas. E não se surpreenda se você encontrar mais do que um, mais do que dois ou mais do que três processos para realizar voltados ao perdão. Porque nós vamos entrar a fundo dentro de nós quando nós chegamos nesse patamar. E aí nós vamos descobrir coisas, situações, pessoas que deixaram lá a marca delas de uma forma não tão positiva. E nós temos que trabalhar isso. E podem ser até pessoas que nós nos damos bem, que nós amamos, como por exemplo, pai, mãe. Aliás, eu posso até apostar com vocês que pelo menos 98% das pessoas tem um processo de perdão para fazer com pai e com mãe. Pode ser intensidades diferentes, mas nós sempre acabamos de alguma forma por ir parar nessas duas figuras muito importantes na nossa vida. E vamos lá descobrir alguma coisa que aconteceu, algum episódio vivido e que nos traumatizou, que nos deixou triste, que aconteceu, olha, enfim, alguma coisa, e nós vamos descobrir isso depois. Nós vamos trazer essa situação à mente consciente, nós vamos trazer clareza a essa situação toda, e depois nós vamos nos aprofundar nas ferramentas para o processo de perdão. É por aí mais ou menos que funciona. E o perdão, e aí tem as pessoas que nós já estamos conscientes que nós temos que perdoar. Aquelas pessoas que realmente nos fizeram algum mal há bem pouco tempo atrás e que nós guardamos aquela revolta toda dentro de nós. Aí vocês me perguntam, Andréia, como é que eu posso perdoar uma pessoa que me fez tão mal, que me fez isso, que me fez aquilo? Pois é. Quando você for realizar o processo de perdão para essa pessoa, na verdade, você vai estar sendo o maior beneficiado nesse processo todo. Porque enquanto você tiver ali aquela figura clara, aquela situação clara, você só está remoendo sentimentos muito negativos, sentimentos mesmo que abaixam a sua vibração todo dia, toda vez que você pensar nessa pessoa ou nessa situação. E isso, enquanto você não tratar isso, enquanto você não encarar de frente, você nunca vai conseguir progredir na sua vida, porque por mais que você faça algum trabalho, alguma meditação que você eleve a sua vibração, mal você lembra dessa situação, é tanta mágoa, tanta coisa negativa que vem dentro de você que sua energia automaticamente baixa, sua vibração baixa. Quando nós temos essas coisas muito latentes em nós, é difícil a gente conseguir levar uma vida plena, porque nós estamos sempre voltando e focando nessa situação dolorosa, nas palavras ditas, nas atitudes feitas. Ou seja, a gente não consegue vibrar na energia que temos que vibrar. Nós estamos sempre caindo, é mais forte do que nós. Por isso que nós temos mesmo que encarar, nós temos que abraçar essa realidade, temos que abraçar essa dor e temos que realizar esse processo. Esse processo depois de realizado não quer dizer que não vai existir mais aquela pessoa ou aquela situação. Não, nós não vamos apagar nada da nossa vida. Isso aconteceu e isso vai estar para sempre. Mas uma vez trabalhado isso em nós, a forma de ver aquela situação vai ser completamente diferente. Nós vamos acabar por trocar os sentimentos de raiva, de tristeza, de mágoa, por sentimentos positivos, de amor, de compaixão. Porque quando nós vamos iniciar esse trabalho, nós vamos acabar por compreender o porquê que aquela pessoa fez aquilo tudo, o que é que levou a pessoa a fazer aquilo conosco. Vamos aprender qual é a nossa parte de responsabilidade também nessa situação, porque nós temos a nossa parte de responsabilidade em tudo que nos acontece.
Nós não podemos delegar para os outros. Ai, só me aconteceu isso por culpa de tal pessoa. Ai, olha, só me aconteceu isso porque aquela pessoa fez aquilo. Não, só aconteceu isso ou aquilo porque nós permitimos que acontecesse tal situação. Ou seja, de tudo de não positivo que nos acontece, nós vamos retirar o aprendizado. Ou seja, depois de conhecer a história da pessoa, de tentar perceber, de se colocar no lugar dela, de tirar o nosso aprendizado, essa situação vai ficar muito leve, ela vai ficar muito mais leve, ela vai ficar perceptível aos nossos olhos, nós vamos passar a entender o porquê que aquilo aconteceu. Inevitavelmente nós vamos transmutar todos esses sentimentos negativos por sentimentos bons, por sentimentos positivos. E a partir daí, a nossa realidade já vai ser completamente outra em relação a isso tudo, a esse processo. O perdão vai então começar a existir. Mas ele às vezes pode não ser tão fácil. Nós vamos mexer em feridas grandes, em feridas mesmo doídas. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que nos encher de coragem, nós temos que deixar os medos de lado, porque nós temos que ser os protagonistas da nossa vida. Nós não podemos mais entregar para um e para outro tudo o que acontece, nós temos que assumir todas as responsabilidades, tudo que nós vivemos, tudo que nós fizemos. Isso faz parte. E então nós vamos perdoar aquilo que nós achamos que não está de acordo com o que nós queríamos que tivesse acontecido. O processo é esse, é passo a passo, é dia após dia, é tirar uma camada da cebola, depois a outra, depois a outra. Mas temos que ter sempre aquele foco, aquela direção. Aonde é que nós queremos chegar? O porquê que nós estamos trabalhando isso tudo? E seguir sempre em frente, com persistência, com foco e com fé. Então é isso, as pessoas, elas confundem o perdão, elas confundem bastante o que significa esse perdão. Porque é aquilo que eu disse, às vezes elas olham para elas próprias ou para as outras pessoas e dizem, ai, olha, perdoei, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu não quero mais saber dessa situação, isso já tá me irritando, já tá me cansando, e jogam para trás das costas. Olha, passou, não quero saber. E elas acham que então tá feito o processo de perdão. Elas acham que dessa forma, elas achando que estão esquecendo que tá tudo resolvido, quando na verdade não. Na verdade não ficou nada resolvido, porque nós só perdoamos uma pessoa ou uma situação quando nós olhamos para ela ou quando nós falamos dela e vibramos dentro de nós sentimentos positivos. Toda vez que a gente falar daquela pessoa ou daquela situação e aqui dentro vibrar ainda mágoa, dor, raiva, isso quer dizer que não está nada curado, não está nada resolvido. Muito pelo contrário, tá ali, tá te trazendo ainda dor, tá te trazendo ainda baixa vibração. E isso pode ser tão forte na sua vida que vai reverberar depois em doenças físicas. Esses processos de perdão não resolvidos, se a gente não olhar de frente, não encarar a nossa vida de frente e resolver isso, nós depois vamos sofrer consequências mais graves. Porque o nosso emocional está ligado diretamente às nossas doenças físicas. E o que nós guardamos de raiva, de rancor dentro de nós, é inevitável, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai pedir por essa cura. E como é que ele pede por essa cura? Ele vai te colocar à prova, ele vai te trazer doenças para depois você ter que buscar todo esse processo para conseguir chegar até a cura. Por isso, não se enganem, sejam verdadeiros com vocês próprios, sejam muito sinceros com vocês próprios. Realmente o processo de perdão foi concluído ou ele simplesmente foi deixado de lado porque é mais fácil, dói menos, eu quero esquecer? Tenham sempre consciência disso, que é para vocês realizarem da melhor forma possível o processo completo. O perdão tem tempo para se realizar? Também já ouvi essa pergunta.
Não, o perdão não tem tempo. Isso é um trabalho individual de cada pessoa e de cada situação, e como cada situação reflete e refletiu em cima de cada uma das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que tenho eu e a minha irmã, tá? Nascemos na mesma casa, os mesmos pais, os mesmos familiares, o mesmo sistema, a mesma rotina. Agora imagina que o meu pai, que é o mesmo pai da minha irmã, molestava a ela e a mim da mesma forma. Isso pode ter causado um tipo de ferida na minha irmã e outro tipo de ferida em mim. Cada uma de nós, devido a muitos fatores, que também não vem ao caso falarmos agora, vamos viver isso de uma forma. Vamos encarar de formas diferentes e vamos sobreviver a esse episódio, cada uma da sua maneira. Uma de nós duas pode se enfiar no papel de vítima, de coitada, de pobrezinha e carregar isso por toda a vida, e a outra pode decidir dar a volta por cima, encarar de frente, resolver e trabalhar o processo do perdão. Vejam só, a mesma situação, a mesma pessoa e caminhos completamente opostos. Ou seja, nós nunca podemos subestimar a dor de uma outra pessoa, porque nós nunca sabemos como é que ela encarou a situação que ela viveu relacionada a vários temas da vida. Mas as situações elas não refletem da mesma forma para várias pessoas. Nós temos a nossa história, o nosso historial desta vida e de vidas passadas. Nós temos a nossa vulnerabilidade maior. Ou seja, cada situação vivida da mesma forma é refletida de maneira diferente. Por isso não nos cabe julgar a dor daquela pessoa. E com o perdão é mesmo isso também. Cada uma tem o seu processo, por isso não há tempo. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar meditar, refletir, tentar achar as respostas para realizar o perdão a uma pessoa. O meu tempo é meu, é único. O seu é seu também, é único. Não dá para ter uma meta. Há pessoas que passam a vida inteira trabalhando perdão. Acreditem. Mas é um daqueles processos mais libertadores da nossa vida. Porque quando nós perdoamos alguém, na verdade, nós estamos libertando aquela pessoa também, mas nós estamos libertando muito mais a nós próprios. Nós libertamos aquela pessoa porque nós vamos deixar de ficar vibrando naquela energia densa e lembrando sempre dela nessa energia e emanando essa energia para ela. Mas nós vamos deixar de vibrar nessa energia. Nós vamos deixar de atrair tudo que está à nossa volta, que vibra nessa mesma energia para nós. Ou seja, a liberdade é imensa. Não só de afeto, de emoção, porque nós vamos passar a sentir coisas boas, e é muito bom quando a gente sente coisas boas. E vamos entregar tudo que é de ruim, o que é de negativo para o universo, ele depois trata disso tudo. Ou seja, a partir do momento que a gente perdoa, a gente sai daquele ciclo de raiva, ou seja, nós saímos daquela nuvem das pessoas que vibram na raiva, nós saímos daquela nuvem das pessoas que vibram na amargura, nós vamos passar a vibrar na nuvem do amor, da compaixão, ou seja, é isso que nós vamos passar a atrair para nós. Até então, antes do perdão, o que nós estamos atraindo? Nós atraímos sempre mais do mesmo, ou seja, estamos atraindo mais raiva, mais pessoas com raiva, mais pessoas deprimidas, mais pessoas infelizes, com a vida, com tudo. Nós vamos fazer essa troca, ou seja, veja que o benefício maior do perdão é sempre nosso, é mesmo nosso, é muito grande o benefício dessa transmutação. Acho que a gente nem consegue medir o quão bem nós estamos fazendo para nós próprios quando nós deixamos de vibrar nesses sentimentos negativos e passamos para esses sentimentos positivos. E depois também nós vamos cumprir e fechar aquele ciclo com aquela pessoa. Porque nós não fechamos um ciclo com a pessoa enquanto nós estivermos vibrando nesses sentimentos ruins.
Às vezes as pessoas falam, eu vou terminar, terminei finalmente esse casamento doentio, tóxico. Mas enquanto não tiver tudo tratado mesmo dentro de você, você vai estar sempre vinculado à toxicidade dessa relação. Você vai estar sempre relembrando, você vai estar sempre sentindo. E nós materializamos aquilo que nós sentimos no peito. Então, o findar de algo não é simplesmente dizer acabou. Não, nós temos mesmo que fechar todas aquelas portinhas que levam a esse relacionamento. Ou seja, é um processo. Findar um ciclo é um processo. E nós temos que trabalhar sempre o perdão para conseguir fechar essa caminhada toda. E o que acontece, né, se você não perdoa? Se você decide que você não quer trabalhar isso, você vai estar sempre estagnado naquele mesmo patamar, naquela mesma vida, naquele mesmo acordar, viver, dormir. Você não progride. Você não progride a sua vida, você não progride o seu espiritual, você não progride o seu desenvolvimento. Você vai estar sempre amarrado e fechado naquela mesma situação. E isso depois vai sempre repercutir na prosperidade financeira, familiar, nos relacionamentos com as pessoas, na saúde. São ciclos que não ficam bem fechados. Se você não tratar isso, você não consegue expandir nas coisas que você tem que expandir. Você não consegue ir para frente. Não adianta. Nós temos que ir tratando tudo que nos aparece, porque senão a gente nunca vai conseguir chegar no nosso objetivo final. Olha, como eu encontrei o meu perdão, aliás, como eu encontrei o perdão, foi de uma forma até um pouco diferente, talvez, digamos assim. Porque logo quando eu comecei a trabalhar o desenvolvimento humano, quando eu comecei a perceber que tinha que trabalhar o perdão, aquilo automaticamente se fez luz na minha cabeça e eu falei, nossa, o mundo, né, a gente está sempre julgando, culpando, e quando eu parei para perceber que quem eu mais julgava, quem eu mais culpava, quem eu mais atribuía tudo que era de negativo era a mim própria. Não estava nunca nada bem de mim comigo. Parecia que sempre faltava alguma coisa e eu era uma má mãe, eu era uma má profissional e eu não conseguia gerir a minha vida. E eu tinha essas crenças todas em cima de mim. E eu ouvia as pessoas falando coisas lindas sobre mim, que eu era uma pessoa que conseguia sempre o que eu queria, que eu não tinha medo, que eu ia pra frente, que eu fazia, acontecia, eu achava aquilo tudo muito lindo, eu falava, ai, obrigada. Mas depois, né, quando eu virava para trás comigo própria, eu falava, nossa, cadê essa Andreia, né? Onde é que as pessoas enxergam isso? Porque eu não enxergo nada disso. Eu nem me considero uma boa mãe, nem acho que eu faço uma boa gerência da minha vida. Olha, enfim, eram culpas em cima de mim, eram julgamentos em cima de mim, era uma cobrança enorme, que foi quando eu cheguei à conclusão que a primeira pessoa que eu tinha que perdoar mesmo era a mim própria. Se eu não me perdoasse, se eu não deixasse esses julgamentos todos de lado, como é que eu ia seguir uma vida? E assim foi. Eu conheci o perdão, eu iniciei o perdão através da minha própria pessoa. Eu comecei a trabalhar em mim, o que é que eu tinha que me perdoar, o que é que eu tinha que aceitar, e olha, a descoberta foi muito grande. Depois, a partir disso, eu fui descobrindo tanta coisa sobre mim própria, sobre os seres humanos também, mas eu falava assim, olha que coisa incrível, né? Um processo de perdão, olha quanta coisa que eu tô acreditando de mim, que eu tô me assumindo, que eu tô integrando em mim coisas que eu achava que eram horríveis e que de repente hoje eu olho e falo, nossa, faz parte de mim e isso é maravilhoso porque é meu. E assim foi. A partir daí, depois, eu fui descobrindo outras situações para perdoar. Olha que incrível, onde é que eu fui parar no meu segundo perdão? Eu fui parar no meu pai. Quem é o meu pai? O meu pai é uma pessoa que fez o melhor que ele pôde, tudo que ele sabia, para a filha, aliás, para os filhos, nós somos em 3.
O meu pai, eu não sou filha de pais separados, eu não sou filha de pais agressivos. Ou seja, se eu olhar para trás, eu falo assim, a minha família é normal, eu tive uma infância normal. Tá certo, eu tive uma infância normal dentro do que eu acho que é normal, porque também a normalidade de cada um é diferente. Mas sim, eu tive aquela infância padrão de uma sociedade, digamos assim. E olha que grande surpresa descobrir que o meu pai me deixou vários traumas. Meu pai nunca me bateu, olha só, né? Nunca nem me deu umas palmadinhas no bumbum, assim como a gente fala. Ou seja, e mesmo assim, com atitudes de pai, de amor, eu guardei imensos traumas que eu tive que tratar com o meu pai. Tive que desconstruir crenças, tive que perceber muitas coisas nas atitudes dele que eu achava que podiam ter sido diferentes. Eu descobri que meu pai só podia e só deu para nós o que ele tinha para dar. Nós não temos tudo para dar às pessoas. E muito da criação dele em cima de nós é o que ele viveu como filho e como neto, e assim vai. Nós vamos trazendo essas coisas e nós vamos passando. Ou seja, cada um vai passando para o seu filho aquilo que acha que é o correto, que é o melhor, que é o mais certo. E certeza que muitas dessas coisas não é o que as pessoas que estão no papel de filho pensam. Aí então eles ficam chateados, eles se magoam, e muitas dessas atitudes vão trazendo traumas mais sérios que depois se desenvolvem na nossa idade adulta. É muito normal, por exemplo, nós procurarmos, quando nós vamos iniciar um relacionamento, procurarmos compensar faltas paternas e maternas. Ou seja, é normal o ser humano ir procurar nos parceiros não um homem ou uma mulher, e sim um pai e uma mãe. Isso acontece muito, mas muito mais do que vocês imaginam. Ou seja, as pessoas vão compensar a falta de carinho, de atenção, de amor, de várias coisas que tiveram na infância, vão procurar compensar nos parceiros atuais. Isso acontece muito. Enfim, voltando ao meu processo com meu pai, foi muito interessante descobrir muita coisa sobre ele. Eu fui descobrir coisas da vida do meu pai, sim, para poder realizar esse perdão que eu tinha que fazer com ele. Olha que coisa interessante. E se eu olhasse, eu falava, nossa, eu não tenho nada que perdoar no meu pai. Imagina, eu amo meu pai me ama, a gente tem uma relação, por que eu tenho que perdoar? Olha, o buraco é sempre mais a fundo. Ou seja, foi um trabalho, também foi um processo, foram várias sessões de mim, comigo própria, para conseguir resolver e tentar entender o porquê que meu pai fez e agiu em certas e determinadas circunstâncias daquela maneira, diferente da que eu agiria. Claro, óbvio, somos seres únicos, cada um é cada qual, e não se pode seguir padrões. E foi assim que eu descobri o perdão na minha vida. Foi trabalhando primeiramente comigo, depois com meu pai, e assim vai. O perdão em níveis diferentes, mas são processos que a gente acaba por fazer por uma longa parte da nossa vida. E vamos sempre ganhando com isso. Cada perdão que nós conseguimos realmente fazer é uma vitória para nós, é uma vitória para a pessoa que é perdoada. No caso, a minha relação com meu pai, quando eu chegava, depois que eu realizei esse perdão, e quando eu cheguei perto dele, porque ele não mora no mesmo país que eu, então eu vejo uma vez por ano, foi completamente diferente. Pai, não sei, parece que caiu uma barreira assim que tinha entre eu e ele. Foi muito mais incrível do que já era. E há outras pessoas que nós trabalhamos o perdão, obviamente, que nós não precisamos ter o contato com ela, com essas pessoas mais. O perdoar não significa ir lá, beijar, abraçar a pessoa e falar que tá tudo bem, que você vai confiar nela novamente. Não, não é isso. Atenção, aprenda, não se esqueça que você tem um aprendizado a fazer
durante essas pessoas que você tem que perdoar, e muitas vezes o aprendizado é você colocar uma barreira, um limite entre você e essa pessoa. Ou seja, se ela te fez mal, cabe a você perdoar sim, mas não cabe a você dar outra face para tomar o tapa novamente. Vamos perdoar e vamos aprender com isso. E vamos fazer com que esse perdão sirva também no nosso processo pessoal para nos empoderar e não para nos colocarmos numa armadilha novamente para cometermos os mesmos erros. Tomem também muita atenção a isso. Quem não perdoa limita as suas possibilidades de amar. Se você não perdoa, você vai se tornando uma pessoa fria, você vai se tornando uma pessoa distante, você vai se tornando uma pessoa com muitos medos, com muitos receios. Você não se permite amar na íntegra se você não começar a realizar esses processos de perdão. Você vai estar sempre com o pé atrás. E uma pessoa que está sempre com o pé atrás, ela nunca vai conseguir avançar. Porque o que ela vai vibrar, o que ela vai passar para aquela pessoa não vão ser coisas positivas. Aquela pessoa pode ter a melhor intenção do mundo, ela pode ter o maior amor do mundo. E você, com seus processos de vida mal resolvidos, você é capaz de destruir essa relação. Porque também a paciência da outra pessoa tem limite. E é tão bom, é tão bonito quando ambas as pessoas elas conseguem se entregar de corpo e alma num relacionamento, sem ficar pensando no negativo, sem ficar cheio de dúvidas, sem colocar sempre o outro à prova, sempre, sabe, sempre testando por causa das inseguranças dela. A insegurança de uma pessoa destrói relacionamentos. Você tem que estar seguro, você tem que estar pleno, você tem que estar consciente do seu poder, de quem realmente você é. Sabe, depois gera ciúmes excessivos, né? Que coisa. Ciúmes excessivos também nada mais é do que insegurança. Aquela insegurança, aquela pessoa não sei se vai gostar de mim, porque fulano é melhor, porque ciclano é melhor. O que interessa isso? Aquela pessoa se atraiu por você pela parte energética que vocês têm em comum. Né? Vamos desfrutar isso, vamos viver isso até onde tiver que ser. Não vamos interromper um ciclo sem ter que interromper ou antes do tempo de ele terminar. Vamos viver aquilo que a gente tem para viver no máximo da sua plenitude. Vamos estar confiantes de nós próprios. Vamos perdoar tudo que tem que ser perdoado para que a gente possa avançar de uma forma segura, de uma forma empoderada. Para nós não estragarmos tudo que vem por aí pela frente. Né? Quando nós temos processos de perdão para tratar, que reflete em tudo isso, na nossa insegurança, na nossa baixa autoestima, a gente não consegue seguir em nada, a gente não consegue seguir no profissional, a gente não consegue seguir nos relacionamentos. Quando eu digo relacionamentos, não são só relacionamentos de pessoas, de homem e mulher, são relacionamentos com amigos, com relacionamentos no trabalho. A gente acaba por atrair só pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, e nós não precisamos disso. Nós conseguimos trabalhar tudo isso dentro de nós só precisamos querer para seguir nesse processo e não deixar que nenhum obstáculo nos pare quando a gente decide realmente trabalhar a nós próprios. É um processo bom, é um processo lindo, é um processo que vale a pena. Vamos então encarar de frente, vamos então agora que vocês já entenderam qual que é a diferença do perdão, o que é realmente perdoar, vamos pensar, vamos vencer o medo, vamos estar dispostos a nos enfiar de cabeça, venha o que vier, para que a gente se liberte disso tudo. Para que a gente realmente coloque para fora todos esses sentimentos, essas emoções densas, pesadas que nós temos dentro de nós e que nos levam cada vez mais para baixo. Vamos perdoar de alma, vamos perdoar de coração aberto. Não vale a pena nada, nenhum desses sentimentos que a gente carrega na nossa vida, por orgulho, por ego, por medo, seja pelo que for. Vamos lá descobrir qual é a dor daquela pessoa para
que a levou a fazer aquilo que tanto nos machucou, que tanto nos magoou. Mas vamos olhar com outros olhos para as situações, para as pessoas. Vamos perdoar a elas. Vamos perdoar a nós próprios. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se tiverem alguma dúvida em relação ao perdão, podem perguntar, escrevam aqui embaixo. Eu respondo depois os comentários para vocês. E eu quero desejar perdão maravilhoso a todos. Que vocês consigam abrir o vosso coração, a vossa alma e perdoar. Perdoem-se a si próprios, perdoem aos outros. Livrem-se de todos esses sentimentos negativos. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!